Você já sentiu aquele aperto no peito, mesmo quando tudo está aparentemente normal? Talvez o seu coração acelere antes de uma reunião importante. Ou talvez você fique agitado ou agitada. Ou talvez você experimente agitação mesmo antes de atividades que para outras pessoas são muito normais e muito simples de fazer. E você pode também sentir que dentro da sua cabeça é como se estivesse sempre um eterno furacão, tudo revirado e tudo de cabeça para baixo. Eu te entendo, porque por incrível que pareça, várias pessoas passam por isso. E é o que a gente chama muitas vezes de ansiedade. E em casos mais agudos e críticos, a gente chama isso de crise de ansiedade ou até mesmo em alguns casos como transtorno do pânico. Em alguns momentos, a ansiedade, ela pode ser sufocante e avassaladora, mas ela também é fundamental para como nosso corpo e nossa mente funcionam. E o que muitas pessoas não sabem é que em pequenas doses, a ansiedade ela pode nos ajudar a sobreviver. O problema acontece quando a ansiedade ela acaba saindo do controle. O que antes a gente poderia considerar como sendo uma amiga que nos puxa para cima e está sempre nos incentivando, ela acaba virando uma amiga silenciosa, que acaba sempre nos impedindo de fazer as coisas, sempre nos criticando e nos impedindo de fazer as coisas que a gente quer. Então, no vídeo de hoje, a gente vai explorar profundamente o que é a ansiedade e como ela pode ser tanto uma ferramenta para nos auxiliar no dia a dia, quanto um obstáculo para as coisas que a gente quer fazer. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse canal. Eu me chamo Suelen, eu sou psicóloga comportamental, falo de psicologia baseada em evidência e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ansiedade. Se você se interessa por conteúdos relacionados a emoções, psicologia, neurociências e formas práticas de aplicar isso no teu cotidiano, já se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Mas então, o que é essa tal de ansiedade? A ansiedade, ela pode ser considerada uma emoção ou até mesmo uma resposta natural do nosso corpo, do nosso organismo, frente a perigos que a gente encara ou identifica no nosso ambiente. E essas ameaças, por incrível que pareça, elas podem ser tanto ameaças sociais ou emocionais. Pensa naquelas sensações que você tem no seu corpo logo antes de uma atividade que você considera desafiadora. Então vamos supor uma entrevista de emprego, uma prova importante ou uma apresentação de algum trabalho. A ansiedade, ela ativa uma série de fatores no seu corpo. Então você pode sentir frequência cardíaca, que é a chamada taquicardia, sudorese, então suor, mãos e pés trêmulos, ou até mesmo aquela tensão muscular nessa região do corpo. Isso tudo acontece para te preparar para os perigos que o teu corpo ou a tua mente está identificando ali naquele ambiente. E mais do que isso, para você conseguir lidar com essas situações. Então você ter um pico de energia para conseguir lidar com essas situações de perigo que você identifica. O problema acaba acontecendo quando a ansiedade ela passa a ser muito constante. Então, uma coisa que é para acontecer de vez em quando acaba ficando frequente na sua vida. É muito semelhante com o que acontece no estresse no nosso organismo. Então, quando a gente fala até da neurobiologia do estresse e da ansiedade, elas são muito semelhantes e, quando constante, acaba sendo um fator patológico no nosso organismo e prejudicando vários aspectos da nossa vida. Então a gente pode imaginar aqui numa situação onde você quer sair com os seus amigos e fazer apenas uma interação social. Mas apenas de pensar nisso, você pode ficar desconfortável, pensar que vão rir de você ou sentir vergonha e timidez. Sentir essas coisas não tem problema algum. O problema acaba acontecendo quando você evita de ter essas interações sociais porque tá com medo, tá sentindo esse desconforto crescente e você acaba evitando essas interações que muitas vezes vão ser positivas para você e na sua vida. Então você ter essas sensações é o que a gente pode considerar aqui, abre aspas, uma ansiedade normal. Mas quando você evita de realizar essas ações que são importantes para você, a gente acaba falando de uma ansiedade que pode ser considerada mais patológica, porque ela é prejudicial para a sua qualidade de vida e bem-estar. Então isso é um sinal bem importante para você prestar atenção na sua ansiedade. Se ela está te mobilizando para você fazer coisas que você quer, ou se ela está te prejudicando e você acaba não realizando aquelas atividades. Se você já sentiu algum desses tipos de ansiedade, então essas sensações comuns,
ou essas patológicas, você pode deixar aqui um comentário explicando a tua experiência e como que você vivenciou isso, que eu vou estar respondendo. Agora, a gente pode mergulhar no que a ansiedade de fato faz no nosso cérebro e no nosso organismo. Então, imagina que você está entrando numa reunião muito importante de trabalho ou de faculdade. Acaba que uma região do seu cérebro é acionada e você percebe ameaça, perigo nesse ambiente. Essa região do seu cérebro imediatamente sinaliza que é hora de agir. É hora de fazer alguma coisa. Então, é liberado no teu organismo os hormônios de adrenalina e cortisol, os considerados hormônios do estresse. Lembra que eu falei que tinha uma relação ali? A gente pode até falar do outro vídeo sobre o estresse, mas aqui a gente acaba falando de algumas coisas que são estressantes para o nosso organismo. Então, esses hormônios, eles são liberados do seu organismo, você acaba tendo várias daquelas sinalizações fisiológicas da ansiedade. Palpitação, pensamento acelerado, tensão muscular, algumas pessoas têm as mãos trêmulas ou sentem fraqueza nas pernas, subitamente um pico de energia e por aí vai. Os sintomas, eles podem variar bastante de pessoa para pessoa e dependendo da intensidade dessa ansiedade. Quando a gente pensa nessas características fisiológicas, no passado era essencial para a sobrevivência da nossa espécie, porque isso acabava nos protegendo de predadores e perigos reais que a gente enfrentava. Então você pode imaginar que há milhares de anos na savana, então você pode pensar que há milhares de anos no meio da savana aparecesse um leão. Essa região do teu cérebro acionava esse detector de perigo, preparando o seu corpo, seja para fugir ou para lutar com aquele leão. Porém, atualmente, quando a gente pensa nos perigos que a gente vivenciava no passado e com os perigos do mundo atual, com tecnologia e no meio de sociedade, acaba que esse leão ali no meio da floresta acaba virando talvez um chefe exigente num contexto de trabalho ou aquele professor que exige muito dos alunos, ou até mesmo pode virar o equivalente a uma apresentação num contexto da faculdade, ou até mesmo a possibilidade de você se sentir julgado, sentir julgamento em uma interação social. E sabe o que é o mais legal e o mais curioso disso? O teu cérebro acaba reagindo da mesma forma como se você estivesse encarando um leão. Então, quando a gente para pensar na nossa evolução, a ansiedade, ela acabou desempenhando um papel crucial. Quem tinha ansiedade no passado acabava se tornando mais suscetível a sobreviver, porque acabava estando sempre atento aos perigos que poderiam acontecer. Então, era sempre a ansiedade que nos fazia perceber quando algo não estava certo ali no ambiente. Psicologia comportamental, ela nos explica que esse comportamento, ele acaba sendo reforçado ao longo da nossa espécie. Porque pensa só, a pessoa que antigamente conseguia sobreviver a esse leão, ela tinha mais chances de se acasalar, reproduzir e passar os seus genes ansiosos para gerações futuras. Então acaba que a gente é descendente desses antepassados que sobreviveram em decorrência da ansiedade. O problema acontece que no decorrer do tempo, esses perigos que a gente passou no passado, eles foram mudando. Então hoje a gente não foge mais daqueles perigos que a gente enfrentava no passado, daqueles predadores. Hoje a gente lida com o medo de fracasso, de julgamento e de crítica das outras pessoas. Então, o cérebro, ele acaba utilizando o mesmo mecanismo que ele usava lá no passado, o mesmo mecanismo emocional. E isso acaba nos colocando sempre em estado de alerta, mesmo quando o perigo aparente não é um perigo tão grande como o predador que a gente enfrentava no passado. E isso acaba nos colocando em estado de alerta constante, mesmo quando o perigo não é real, mesmo quando é uma coisa boba para a gente fazer, uma coisa que a gente considera pequena, que não faz muito sentido tanta preocupação. Então a gente pode pensar nesse sistema de alerta e comparar, por exemplo, com um alarme de incêndio. O alarme de incêndio, acho que todo mundo concorda, ele é absolutamente essencial, mas ele acaba sendo bem irritante quando a gente pensa que o alarme ele soa com vapor do banho, vapor da panela, às vezes quando sai fumaça ali do forno, e tudo isso acaba disparando o alarme. Quando essas coisas pequenas disparam sempre o alarme, isso acaba se tornando cansativo e bem irritante. Acaba que a gente fica mais em função de desligar esse alarme do que lidar com os acontecimentos reais ali na nossa vida. Então isso acaba até afetando as nossas ações, nos paralisando e prejudicando esse bem-estar que a gente busca. E você pode estar pensando, mas por que eu ainda sinto ansiedade, mesmo com um ambiente tão diferente do que era do passado? E a resposta é bem simples, ela é a nossa biologia. Então o nosso cérebro ele acabou evoluindo para nos proteger de perigos imediatos. Ele continua funcionando dessa mesma forma. E o problema, como eu já falei, acaba sendo que hoje os
problemas, eles são muito mais sutis do que eles eram antigamente. Então a gente pode pensar num projeto, num trabalho que não deu certo, a falta de resposta nas mensagens que a gente enviou para alguém, ou até mesmo o medo numa apresentação muito importante. O problema da ansiedade nesses pequenos momentos é que ela acaba nos prejudicando ao invés de nos incentivar a lidar com essas situações. Então é igual eu falei no início do vídeo. Ela acaba não sendo aquela amiga que nos incentiva, mas assim aquela inimiga silenciosa que está sempre nos criticando. E o problema disso é quando a gente acaba evitando ou fugindo das situações para não ter que lidar com a ansiedade. E a péssima notícia aqui é que se a gente acaba evitando essas situações ou fugindo delas, a gente acaba restringindo as nossas habilidades comportamentais. Então, as habilidades de lidar com essas situações e as habilidades de lidar com a própria ansiedade por si só mesmo. A ansiedade, ela vai acabar acontecendo de uma forma ou de outra. E qual que é o problema de não ter essas duas habilidades? As habilidades comportamentais de lidar com essas situações e as habilidades de lidar com a ansiedade. Pensa comigo. Se você está indo numa academia, frequenta uma academia ou pratica algum esporte durante um tempo bem prolongado, o teu corpo ele acaba criando uma boa condição física para você lidar com aquele esporte ou com aquele exercício físico. Se você para por um período de 3 meses, quando você retorna, a tua condição física para lidar com aquele esforço físico não é o mesmo que você tinha antes de parar com a atividade física. O mesmo acontece quando a gente pensa na ansiedade. Se a gente evita os problemas, a gente acaba restringindo muito os nossos comportamentos e a gente acaba ficando isolado e não desenvolvendo comportamentos para lidar com essas situações, a habilidade. E o que acontece é a ansiedade, ela pode ficar cada vez maior, porque quanto mais a gente evita a ansiedade, ela vai sendo reforçada e criando um ciclo maior que o anterior. Então vamos supor, a gente evita uma situação porque a gente está ansioso. A gente começa a ter a respiração acelerada, palpitação, pensamento acelerado. Aí a gente evita a situação. Pode ser que em outro momento você não esteja nem naquele local da apresentação, mas só de pensar na apresentação já é o suficiente para desencadear todos esses sintomas ansiosos. E o que a gente pode fazer nessas situações? A má notícia é que você vai ter que experienciar essas sensações desagradáveis da ansiedade. A boa notícia é que quando você vai passando por essas situações de forma repetida, você acaba desenvolvendo habilidades comportamentais, então habilidades para lidar com essas situações, e os picos da ansiedade, eles vão diminuindo. A ansiedade vai diminuindo porque você vai se sentindo mais à vontade e mais habituado àquele novo ambiente e àquela nova atividade que você tem que desempenhar. E outro exemplo bem legal que eu gosto de dar para meus pacientes é quando a gente pensa na personagem Ansiedade, que ela está presente no filme Divertidamente 2. Ela exemplifica muito bem o que acontece dentro da nossa cabeça e como a ansiedade ela pode ser benéfica ou maléfica dependendo das situações e dos casos. Quando a gente para pensar no filme, a gente pode reparar que a ansiedade ela funciona muitas vezes no filme como um senso de autopreservação. Então a gente acaba evitando situações que podem ser potencialmente perigosas. Mas quando ela ocorre em momentos que não precisa, ela pode ser excessivamente preocupante em momentos que a gente não precisa ter tanta atenção. Em momentos muito críticos, ela pode virar aquele furacão mental dentro do cérebro da Riley durante o filme. E em momentos que a ansiedade ela está sendo muito excessiva, ela pode virar aquele furacão, desencadear uma crise de ansiedade, como a gente viu acontecendo no filme com a Riley. Mas a gente não pode esquecer que a ansiedade ela acaba tendo um papel crucial, tanto na regulação emocional, quanto no senso de autoproteção, como a gente viu até agora, porque a gente acaba evitando os perigos. Então, com isso, a gente percebe que a ansiedade ela tem um papel crucial na nossa vida, no nosso senso de autoproteção e regulação emocional. Mas quando ela acontece em doses excessivas, ela pode prejudicar nosso bem-estar, nossa qualidade de vida. E em casos extremos, ela pode ser o passo inicial, talvez, de um quadro até de transtorno de depressão maior. Se você sente que você não está conseguindo lidar com a ansiedade, que ela está sendo prejudicial na sua vida e você gostaria de um acompanhamento mais personalizado, na descrição do vídeo eu vou deixar um link que você pode entrar em contato comigo para saber valores e informações sobre psicoterapia. E eu posso te ajudar nesse processo de tratamento para lidar com a ansiedade, entender a ansiedade, como que ela está presente na sua vida. Porque lembre-se, para cada pessoa, a ansiedade ela está presente de uma forma diferente.
Para cada pessoa, o desafio de lidar com a ansiedade é diferente. E muitas pessoas acabam só conseguindo lidar com ela com a ajuda profissional. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e deixar um comentário me dizendo o que você achou. Até mais, muito obrigada!